A disseminação de doenças em grande escala traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura. Um exemplo de pandemia bastante conhecido é o da gripe espanhola de 100 anos atrás, a mais mortal do século XX. Ao contrário da peste negra, que era causada por uma bactéria, a pandemia chamada de gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza H1N1 e era transmitida de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa infectada espirrava ou tossia, centenas de milhares de partículas virais eram liberadas, podendo infectar pessoas próximas. O período da pandemia foi de 1918 a 1920, com duas hipóteses principais de sua origem. Uma sugere que a pandemia começou no Kansas, nos Estados Unidos, onde estavam as principais bases militares dos Estados Unidos para treinamento dos novos soldados que iam lutar na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a primeira morte confirmada causada pela doença foi a de um cozinheiro do exército em 4 de março de 1918. A outra hipótese aponta para a França, em uma cidade com uma importante base militar britânica, onde tropas chegavam e partiam para a Inglaterra. Ali, a cidade de 5 mil habitantes chegou a abrigar mais de 30 mil pessoas, criando condições ideais para a disseminação do vírus. Ambas as hipóteses concordam em um ponto: a Primeira Guerra Mundial foi decisiva para a rápida disseminação da doença e da velocidade do contágio. As más condições nas frentes de batalha, a lotação de quartéis, o trânsito de soldados entre a linha de frente e as bases na retaguarda, a desnutrição e o combate, tudo isso colaborou para a disseminação do vírus. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Assim, você me dá aquela força no crescimento do canal e na divulgação do conteúdo. Já se inscreveu? Então vamos continuar. A desnutrição não era apenas um problema dos soldados, mas também das sociedades longe da guerra, já que a maioria dos alimentos era enviada para os combatentes. Com a mobilização dos exércitos a partir de novembro de 1918, os soldados levaram a doença para as suas cidades e países. A relação entre a pandemia e a guerra é visível, inclusive no nome pelo qual ela ficou conhecida, embora nenhuma das duas hipóteses envolva a Espanha, que sequer estava envolvida na Primeira Guerra. O motivo do nome é que, sendo neutra, a Espanha tinha uma imprensa não censurada, ao contrário da França, por exemplo, que evitava publicar notícias da gripe para não afetar a moral das tropas e da população. Além disso, um dos casos mais famosos de gripe espanhola foi o do rei Afonso XIII, que quase morreu, levando muitos a crerem que a doença estava afetando apenas a Espanha. A velocidade da disseminação da gripe espanhola é o aspecto mais marcante, por isso é por vezes chamada de primeira pandemia moderna. Pandemia vem do grego e significa todas as pessoas. Além da guerra, isso está relacionado com a segunda revolução industrial e as suas novas tecnologias. Ferrovias, navios, comércio e viagens mais frequentes ajudaram na velocidade de disseminação do vírus. A peste negra, que também temos um vídeo abordando o tema aqui no canal, demorou cerca de 3 anos para ir da Itália até a Dinamarca. A gripe espanhola, em poucos meses, estava presente em quase todo o mundo. Apenas algumas ilhas, como a ilha de Marajó, por exemplo, ficaram preservadas. No total, em menos de 2 anos, o vírus infectou cerca de 500 milhões de pessoas, um quarto da população mundial, e matou entre 20 e 100 milhões de pessoas. Esse número é impreciso, pois muitas mortes não foram registradas ou sequer computadas, já que nas grandes cidades os serviços funerários estavam paralisados devido à doença dos próprios trabalhadores. Muitas pessoas foram sepultadas em massa. No Brasil, estima-se que cerca de 35 mil pessoas morreram, sendo que no Rio de Janeiro, cerca de 2/3 da população adoeceu. A doença começou a se espalhar em setembro de 1918 aqui no país, quando um navio inglês vindo de Lisboa desembarcou doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Meses depois, marinheiros brasileiros retornando da guerra também estavam doentes. Inicialmente, a doença não foi levada a sério até que as pessoas começaram a morrer. O biólogo e médico sanitarista Carlos Chagas, após muita insistência, ele conseguiu a autorização do governo para impor medidas de saúde pública, como quarentena de navios, notificação compulsória de casos, hospitais
e postos de atendimento emergenciais, fechamento de escolas, teatros, paralisação do futebol, redução das missas e fechamento de parte do comércio. Em setembro de 1918, um evento na Filadélfia reuniu 200 mil pessoas e uma semana depois, todos os hospitais estavam lotados com 5 mil mortes. No Rio de Janeiro, decretou-se que nenhum aluno repetiria o ano devido à gripe. No Brasil, não haviam hospitais públicos e muitos dependiam de instituições de caridade. A gripe espanhola causou a morte do presidente eleito Rodrigues Alves, que não pôde assumir o cargo em março de 1918 e que acabou morrendo em 1919, quando o surto já estava se controlando. Outros exemplos de morte de repercussão internacional foram do primeiro-ministro da África do Sul, Louis Botha, e do filósofo alemão Max Weber. Curiosamente, apesar de afetar 1/4 da população mundial, a gripe espanhola não gerou tantas mudanças sociais quanto outras doenças como a peste negra. Muitos dos impactos foram vistos como efeitos da guerra, levando a gripe a ser chamada de pandemia esquecida. Apenas recentemente, com os efeitos de outras pandemias, como a de Covid-19, é que começamos a prestar mais atenção na pandemia de 1918 e no que ela pode nos ensinar. 2 estudos, um de 2007 e um de março de 2020, analisaram os impactos socioeconômicos da pandemia, ganhando atenção devido ao novo coronavírus. Um estudo em que economistas analisaram 43 cidades dos Estados Unidos concluiu que as regiões que adotaram medidas sanitárias sociais mais rígidas e em menor tempo tiveram menos mortes e recuperaram suas atividades econômicas mais rapidamente. Embora os contextos históricos sejam diferentes, com economias mais complexas e populações maiores, hoje esses exemplos históricos podem contribuir para debates e situações atuais. Aprendeu algo de novo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para você aprender ainda mais. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima, aqui no Sociedade da História.